Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu caderno de português. Então, se você quer saber por que eu fiz esse caderno, a partir de qual curso eu fiz esse caderno e por que eu escolhi esse curso, eu vou deixar aqui nos cards. Não sei de qual lado é. Vídeo onde eu expliquei tudo isso, tá? Esse vídeo vai ser focado no caderno e nas provas e como eu me organizei quando eu tava fazendo essas provas. Então, gente, eu comprei o curso da Flávia Rita, né? Como eu contei pra vocês no vídeo anterior. E decidi fazer um caderno manuscrito porque eu acho que eu tava precisando escrever e treinar. E também porque o formato da aula dela é propenso a isso. E aí eu escolhi esse caderninho aqui, que eu comprei na Guiana Inglesa, que faz fronteira aqui com o estado de Roraima, e tem muita coisinha assim da China lá, baratinha. Ele tem essa folhinha amarela aqui, que eu acho bastante confortável. E é de um tamanho bom também, não é muito grande, é menor que um A4. E a folha dele é grossa. Aqui não diz qual é a gramatura, né? Até porque tá tudo em chinês, meninas. Mas tá aqui. Isso é o de menos, né? Mas eu sei que algumas pessoas gostam de saber, gostam de papelaria, então resolvi comentar também. Então, eu vou falando e vocês vão vendo aí. Nessa primeira aula, como vocês podem ver, a professora já começou em morfologia, né? Pra quem não sabe, a gramática é dividida, assim, pelo menos a que a gente estuda para concurso, é dividida em morfologia, em sintaxe e em semântica. Então, ela já começou por morfologia. Eu acho que todas as gramáticas também começam por morfologia. E aí ela foi e deu quais são as 10 classes gramaticais. E ela foi dando uma pincelada em cada uma dessas classes gramaticais. E aí vocês podem ver que eu deixei bastante espaçado, né? Porque a minha ideia é ler a gramática que eu tenho, que é a gramática do Segala, que me acompanha há bastante tempo, desde a época do vestibular, e fazendo anotações extras. Então, eu procurei não escrever muito apertadinho e escrevi com a minha letra normal, gente. Eu não sei fazer títulos bonitinhos, o importante pra mim é que fique organizado e esteticamente bom de ler. E aí, eu escrevi e deixei esse espaçamento, mas nessa primeira aula é basicamente só uma pincelada superficial, porque algumas dessas classes ela vai aprofundar bastante. Então eu coloquei aqui em cima esse aula 1, escrito pequenininho, só para eu não me perder. E caso eu quisesse voltar algum dia para ver alguma parte da aula, ficaria mais fácil de encontrar. Como vocês podem ver, a próxima aula é de substantivo, e aí ela fala bastante sobre todos os aspectos dessa classe gramatical, porque eu acho que, de certa forma, é a mais importante. E aí eu escrevi tudo de forma que da mesma forma que ela ia escrevendo no quadro. É claro que eu adaptei isso aos meus marcadores, né? Eu já tenho uma forma, entre aspas, pré-definida, né, desses marcadores. Então, eu acho que uma forma de você se organizar também é escolhendo marcadores. Tire um minutinho aí, pegue uma folha de rascunho e veja quais marcadores vocês querem usar. O para título, o para subtítulo, o para tópico, o para observação. E mantenha esse padrão, porque se você pega o ritmo, fica muito mais fácil. E aí na aula 3 ela já entrou em adjetivo, e do mesmo modo que ela fez com substantivo, ela foi fazendo com adjetivo. E aí eu fui me encontrando, né? É claro que vai mudando um pouco, por exemplo, os títulos antes eu colocava em rosa, aí depois eu coloquei o subtítulo em rosa e o título em preto para ficar mais parecido com a estética das minhas fichas. E fui escrevendo normal. Vocês podem ver que advérbio é bem grande, né? Ó. Fui escrevendo normal. Eu não fazia rascunho, eu escrevia depois de forma alguma. E sinceramente, se vocês querem a minha opinião, acho que sim, porque vocês estão aqui no meu canal assistindo meu vídeo. Eu acho que escrever rascunho é uma perda de tempo. Você tem que se adaptar a escrever diretamente, até porque na hora da prova
principalmente as pessoas que pretendem, são da área do direito e querem fazer concursos jurídicos, gente, não tem tempo de fazer rascunho inteiro, depois passar limpo e depois se dedicar de forma boa na prova objetiva, né? A prova discursiva toma bastante tempo. E aí eu fui fazendo isso. Algumas tabelas eu fazia à mão e colava, outras eu fazia no próprio caderno e outras eu imprimia. Então, isso variava muito do meu mood no dia. E aí vocês podem observar que cada tópico eu pulava uma linha, justamente pensando numa futura observação. E quando acabava um assunto, eu não começava outro embaixo, no meio da página, eu ia para outra página. Bom, tem uma página aqui em branco, né, de conectores subordinativos. Eu ainda tenho que escrever, mas eu tirei print desse quadro e tá lá no meu computador, na pasta que eu criei uma pasta para o curso dela. Inclusive, isso é outra coisa que eu recomendo bastante. Comprou um curso e ele já tá todo completo, baixe todos os materiais no primeiro dia e deixe lá guardadinho em pastas, né? Porque às vezes a gente vai postergando isso, aí você vem e não baixou as apostilas, os materiais de apoio, enfim. E aí passamos para ortografia. Nada a comentar, né? Ah, eu acho que isso é bem interessante. Ela fez uma lista das palavras que a gente às vezes confunde a grafia, e aí eu decidi escrever. Eu na época fiquei meio escrevo, não escrevo. Aí eu decidi escrever até como forma de treinar mesmo. Mas se você tem dificuldade com esse assunto, como eu recomendo que você faça ditado. Acho que não tem forma melhor do que fazer isso, né? Escrevendo a palavra algumas vezes, eu acho que a gente já, quando lê a palavra e ela tá escrita de outra maneira, já salta aos olhos. E aí passamos para acentuação gráfica, que tá dentro de ortografia, reforma ortográfica, verbo. Ai, gente, eu sei que esse assunto é super importante, mas nossa, eu acho que, sério, de todos era o que eu menos lembrava. Inclusive, depois eu parei pra pensar que eu me fiz de doida nesse assunto na época do vestibular. Então, não é à toa que eu não lembrava quase nada desse assunto. Mas aí eu achei muito legal a organização dela. Eu acho que essa organização é comum, mas eu achei muito interessante porque eu não tive contato antes. E aí eu fui fazendo isso, eu fui fazendo do jeito que ela ia escrevendo. Grupo 1, derivados do presente do indicativo. E aí ela dava uns macetes em formas de quadro. E aí eu não quis imprimir, na verdade eu não procurei se tinha na apostila. E aí eu não quis imprimir, eu quis fazer para que eu entendesse a lógica disso, sabe? E aí a gente ia fazendo. Já essa tabela aqui eu imprimi. Eu acho que eu pensei no custo-benefício de imprimir e achei mais legal. Enfim, essa parte é bem difícil. Olha essa página aqui. A professora tem um quadro branco enorme. Então, às vezes ela ocupa o quadro inteiro e aí pra gente escrever da forma que ela esquematizou pro caderno fica meio difícil. Então, achei uma vantagem conseguir escrever nas duas páginas e ficar como se fosse um esquema só. Aqui uma observação sobre o que eu tenho que escrever, dicas, essas dicas são muito boas. É disso que eu falo, a diferença de uma professora que tá focada nas provas de concurso para outros professores que têm formação em português, mas às vezes não sabem muito bem, né? Porque é bem diferente a cobrança de concurso para cobrança de vestibular, por exemplo, e do Enem. Pelo menos eu achei. Enfim, foi isso, ó. Sempre escrevendo o número da aula. E aqui começamos a análise sintática. Eu não vi a hora de começar porque morfologia com esse assunto do verbo tava me cansando muito. Foram muitas aulas focadas só no verbo, gente. Olha, começou na aula 14 e foi até a aula 21, para vocês terem uma noção. É claro que ela falou de todos os aspectos do verbo, né? Concordância, vozes, carga semântica, tudo ela falou. Mas que é chato é.
Aí a gente começa com predicação verbal, bem básico essa parte. E aí ela já foi aprofundando em cada um dos termos da oração, né? Sujeito, predicado. Eu adoro esse assunto, gente. Acho que algumas pessoas devem estar achando estranho, mas, gente, é muito bom, muito legal. E aí, olha, esse esquema que eu fiz, que legalzinho. Esse esquema, eu lembro muito da minha aula de português com a professora do ensino médio. Eu lembro dela disponibilizando pra gente uma apostila exatamente assim, nesse formato. Eram 3 apostilas, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Eu nunca mais esqueci, justamente porque a apostila tinha esse formato. Então, essa sistematização do conteúdo é importante também para a gente fixar o conteúdo. Período composto, a outra tabela impressa. Pontuação. Já é outro aspecto, né? Já sai dos termos da oração. Regência. Eu acho que junto com o verbo, esse assunto é bem complicado, regência. E aí, olha só, crases. Essa foi uma das aulas que eu mais gostei, não por gostar do assunto, mas sim por gostar da forma como ela dividiu o assunto, que eu acho que dessa vez é bem particular. Ela começa com os casos proibidos, que são os casos que a gente tem que memorizar. Principalmente tem que memorizar. E aí ela vai para casos especiais, casos facultativos e casos obrigatórios. Eu achei muito boa essa divisão. E me surpreendeu bastante, porque eu já tinha estudado esse assunto algumas outras vezes, mas não tinha estudado com essa divisão. Eu achei muito bom. Concordância verbal. E assim, gente, não é que eu transcrevia tudo que ela escrevia do quadro, mas digamos que 60% eu escrevia conforme ela escrevia no quadro, outros 40% eu escrevia conforme eu achava que ia ficar mais legal no caderno. Com as minhas palavras, os meus marcadores, como eu já mencionei. E aqui vocês podem ver que eu caguei no título, mas disfarça. Estamos chegando no final. Essa última parte. Gente, eu nunca tinha estudado tão bem um assunto de interpretação de texto como eu estudei com esse curso da Flávia Rita. Muito, 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 muito bom. Ela fala de várias coisas. Fala de essa parte inicial, né, competências de leitura. E eu fiz questão desse assunto escrever tudo, porque eu acho que eu nunca tinha tido contato com um assunto tão bem explicado e dividido dessa maneira. E aí ela botou análise de questões de texto, inferência, compreensão, enfim, bem dividido. Formas de coesão, tipos de linguagem, funções de linguagem, figuras de linguagem. São coisas diferentes. E ela ter colocado assim, um atrás do outro, faz a gente ver e enxergar o assunto de outra maneira. E também falou sobre intertextualidade, sobre tipos de discurso, né? Que é o discurso direto, o discurso indireto. Isso auxilia tanto a gente na hora de resolver as questões de interpretação de texto. As questões de interpretação de texto da banca FGV são terríveis. E depois que eu tive essa aula, né, que foi a aula do curso, eu já estava tinha terminado as aulas de prova. Mas eu comecei a ter outro olhar diante da disciplina de interpretação de texto, porque eu acho que as pessoas acham que é uma coisa muito intuitiva, mas na verdade existem técnicas, existe toda uma ciência por trás. Então, se você também tem dificuldade nesse assunto, você vai gostar bastante dessa parte da aula dela. E quando eu falo isso, gente, eu falo a partir da experiência que eu tive, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso,
assista ao vídeo que eu postei anteriormente. Então, gente, como vocês puderam ver aí, o meu caderno, ele tá bem completo. Eu ainda tenho algumas folhas para escrever. E eu gostei bastante de como a professora organizou os assuntos e eu gostei também de como eu organizei no meu caderno, né? Então, as dicas que eu posso dar para quem tá montando um caderno de português é: prepare sua mão para escrever bastante, né? Tente escrever de forma espaçada para você ir colocando algumas dicas, alguns macetes, colocar alguma observação sobre como a banca cobra, né? Às vezes você bota um post-it azul para CESP, um post-it rosa para FGV, só dando exemplo. E por último, se atente aos seus marcadores, porque essa organização sistemática, né, orgânico, auxilia muito na compreensão. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em português e eu acho que um dos motivos é porque elas não conseguem ter essa visão geral do assunto.